É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Simples assim, falamos diretamente das suntuosas instalações do Mota Prod Studio, aqui nas adjacências do Palácio Belvedere, em Viena, Áustria, a míseros 9.868 quilômetros do Salgado Filho. Aí, ó. Pode conferir que a distância é essa mesmo, ó. No Salgado Filho? Exatamente, 23ª DP do Meia também, dali, ó. Aí é uns 20 metros mais pra frente. Tem que medir, você tem que ir na rua medir o palmo, ó. Você vai medindo um cara, aquele passinho um na frente do outro. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, você entra lá, não custa nada, você vai ser muito abençoado. Com a gente certeza. tem muita coisa lá, muito material e para edificar a sua vida. Né? 20 anos de história, tem muita, mas muita coisa lá. Vai lá, curta, compartilhe, se inscreva, grite, saia nas esquinas, gritando aos quatro ventos, né? E se prepare, puxe sua cadeira, sente na beira da mesa aqui, que hoje nós temos um convidado mais do que especial. Com certeza. Nós temos um dos fundadores também da Igreja Batista Carioca. Esse mês que a gente tem, um homem que tem um sax tenor na garganta. Barry White. Ele é o Barry White do Meia. Exato. Não, e cabe também ressaltar que ele é marido de uma grande estrela hollywoodiana. Você achou mesmo que eu não ia falar isso? Ele que é casado com a nossa versão Julie Andrews carioca. A nossa noviça rebelde. Gediael Amaral de Orleans e Bragança. Praticamente a família imperial. E aí, meu irmão? Tudo bem? Descobri que eu sou também vizinho do palácio. Eu moro na Aristides Caio, bem pertinho da delegacia. Né? Tá vendo? Olha. Descobri que eu sou de vizinho. manhã você estava olhando pro lado errado quando você acordava na janela para poder um palácio perto de você e você olhando pro outro lado da janela. E a gente sempre começa com aquela pergunta básica, assim, que a gente sempre tenta entender como Cristo encontra cada um de nós, né? Ele vem até nós e a gente queria saber, assim, como é que ele chega. Embora tem gente que vem numa idade mais madura, tem outros que vêm quando criança, outros vêm na adolescência, outros vêm, desaparecem e voltam, né? E só percebem que foram encontrados por Jesus depois. Então, tipo, é uma história para cada um, né? Cada cristão nesse mundo. E como é que Cristo te encontra, assim? Bom, olha só, eu falo às vezes para as pessoas que eu não sou ex-nada, porque eu nasci e cresci num lar evangélico, cristão. E aos 12 anos de idade, eu morava em Marechal Hermes, meus pais frequentavam a Igreja Batista de Marechal Hermes, nos mudamos para o Meia. E passamos a frequentar a igreja, na época, a Igreja Batista do Engenho de Dentro, que hoje em dia é a segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. E eu vim, né, indicado por um parente, amigo do meu pai, muito amigo, que se conheciam de Aracaju. Então, foram crianças em Aracaju. Seu pai é sergipano? Meu pai era sergipano, né? Papai faleceu em dezembro. Ele me levou lá para ir no Sítio do Sossego. Sítio do Sossego. Sítio do Sossego. É um acampamento para adolescentes, meninos, rapazes, jovenzinhos. Eu tinha 12 anos. Né? Mas de quem foi a ideia de botar Sítio do Sossego com um monte de adolescente? Ironia, né? Não, e de Sossego não tinha absolutamente nada. Sarcasmo nada. Era só menino, de 12 a 16, 18 anos. A idade mais tranquila, assim, né? Aí eu tinha um quase primo, eu digo quase primo, porque ele é primo do meu primo. Entendeu? A família. Nós fomos lá, e lá, numa pregação, eu resolvi aceitar a Jesus, entregar minha vida a Jesus. Conhecia, levar Jesus né? a sério, né? Levar a sério, né? Eu já conhecia, né? Minha mãe fazia culto doméstico, minha mãe... Sim. Então, sempre fomos criados na igreja e tal. Mas eu tomei a decisão pessoal, né? Porque não existe filho de crente, crentinho Deus não tem neto, não, né? Não tem neto. Então, e aos 12 para 13 anos mais ou menos, eu fui batizado. De lá para cá, eu trilhei uma jornada, às vezes, meio complicada, porque eu fui um adolescente meio complicado, né? Como quase todo adolescente.
E É porque a idade de ser É, Isso que eu ia complicada, falar, a né? O idade de problema- ser complicada o é problema exatamente ser complicado essa. depois, né? então, e foi isso. Ali eu comecei a participar de todas as coisas. Cantava em coro, canto desde garoto, em coro, bandinha rítmica e coro de criança, não sei o quê. Então, sempre foi, minha vida foi dentro da igreja. Foi criado Mesmo dentro algum momento assim que eu tive meio crente Raimundo. Uhum. Mas estava ali. Eu creio pé na igreja, pé no mundo, mas isso aí foi um período não muito longo. Mas então, eu sou muito feliz por ter realmente me reencontrado, mas assim, né, eu nunca me afastei totalmente de Deus. Nunca. Nunca saiu de casa. Não, O não. máximo na calçada e Isso, voltou, né? isso. Eu ia ali, então, e mesmo quando eu estava assim nesse período que eu digo que era o Raimundo, às vezes estava fazendo alguma coisa que não era bem uma coisa natural de um crente. Uhum. E colegas diziam para mim, assim, era o momento que eu tomava um soco no estômago, como diria outro. Ah, tu não é crente? E aí? E é crente? É. Aquilo acabava comigo, eu ia embora, eu ficava desgostoso, meu medo de fazia a pessoa se perder, né, do testemunho, aquilo me machucava profundamente. Mas eu era meio cachorrão, eu voltava. Era a minha turma, né? Era o pessoal que trabalhava comigo, então Sim. que trouxe um... O Espírito Santo nos constrange. Não, né? constrange e perturba mesmo Mas você. aquele lugar fala, depois que eu me converti, nunca mais pequei em paz. Você não consegue mais, né? Verdade. O cara... Mas- É fruto daquilo que foi semeado lá atrás, né? Isso. A criação toda, E essa né? semente veio, né, dos meus avós, tanto paterno quanto materno. Meu avô se converteu um menino em Teresina, no Piauí. E A mãe dela é de minha mãe é Teresina. piauiense. E teve que sair de casa. Porque se não converteu, Muito não é. aceitava, um rapazinho. Veio para o Rio, aqui ele serviu o exército, então, aeronáutica, na verdade. E meu avô, por parte de pai, também era de Maruim, o interior de Sergipe, um lugarejozinho, até hoje é um lugarzinho, é pequenininho. Maru, eu acho que foi a 5ª cidade do Brasil, alguma coisa assim. É uma né? cidade muito pequenininha. Então, É que tem um veio centro de lá, histórico bonitinho, meu avô eu acho não que era crente, né, tem histórias engraçadas, não sei se eu falo, o meu pai teve que teve que ser batizado pelo irmão mais velho, porque ele era o 7º filho homem, seguido. Caraca. Então, se ele não fosse batizado pelo mais velho, ele poderia se transformar em lobisomem. sétimo filho. Caraca. Então, ele foi batizado, como padrinho era o irmão dele mais velho. Mas papai se decidiu também cedo e foi um homem, assim, que para mim é meu ídolo. Não pode só- ter ídolo. E É não um só ídolo. seu, né? Assim, não, É. eu entendo, porque assim, né, a gente quando viveu ali junto com vocês aquele processo todo, né, e tal, o que eu achei bem assim, bem bonito, todo mundo tinha uma história para contar. Sim, papai. É. De algo que seu pai, em algum momento, foi abençoado por ele, sabe? Sim. De um coração generoso, um coração amoroso. Então, sempre tinha alguém, ou direta ou indiretamente, foi abençoado pelo seu pai. Então, ele deixou um legado em muitas vidas ali, entendeu? Sim. Linha dura comigo pra caramba. Graças a Deus É isso por que eu ia falar. Imagina se não fosse, né? Graças a Deus por isso, eu não sei o que seria sem ele. E minha mãe sempre aquela coisa da mãe, né? Sim, Era sim. fogo na roupa, mas Às vezes é pior do que... mas sempre cuidadosa demais. Então é isso aí. Sempre crente, muito crente. Minha mãe se batizou aos 7 anos de idade, Ai, se que decidiu aos linda. 7 anos de idade. E sempre E batistas sempre, também, né? Sempre. Então é isso. A minha vida cristã começou aos 12 anos como convertido, né? Sim. Fora isso, eu nasci na igreja. aquele processo criado, todo de É o que eu digo, uma eu não sou criança- ex-nada. Não sou, não- sou ex-viciado, não sou ex-drogado, não sou ex-nada. Só é um ex-pecador, quer dizer, continua pecador. Pecador, mas mas eu procuro pecar menos. E como é que a música, assim, entra na sua vida? Porque... Olha, a música música ele entrou na minha vida, participou de bandinhas rítmicas. Acho bonitinho, né? a música entrou na minha vida através da minha família. Eu comecei a estudar piano muito novo, com 6 para 7 anos. Eu sabia ler música, partitura, mas não sabia ler ainda. Caramba! Né? Eu aprendi a ler partitura antes de ler música. E
Mas teve um problema no percurso que eu me desgostei por causa de um professor e abandonei. Abandonei o instrumento. Mas cantar, a gente viajava. O papai viajava muito com a gente de carro. Né? Então a gente ia para Aracaju, nós fomos a São Luís, Maranhão, ia para o Rio Grande do Sul. Cara, Algumas viagens nós fizemos. Só ele dirigindo num Fusca, com 6, 7 pessoas dentro. Confortável pra caraca. Aquela maleira em cima, assim, cheio de Sem mala. bisominho. Com poucas malas, né? Com poucas malas. Então... Aqui que o Fusca é na frente, o porta-mala, né? E tinha em cima também, né? Meu Botava Deus. bagageiro, enchia de mala, Mas é barrava com aventura, lona. né? Que isso é coisa que Olha você quantas não esquece. histórias, né? Então, papai, a gente cantava muito no carro. Muito. Ia cantando a viagem inteira. E tinha que aprender a dividir em vozes, né? Meu pai cantava o baixo, eu tinha que cantar a melodia, a mamãe fazia o contralto, Betânia novinha, o Natan também. Então, que eu sou o mais velho da casa, né? Parece não, mas sou. Então, foi assim que comecei. Tem até uma história interessante. Uma vez, mamãe, a igreja de Marechal estava cheia, acho que era um culto do Dia das Mães, eu não sei exatamente, eu ia ligar para ela para confirmar, mas acabei não fazendo. Eu ia cantar uma música. Salve, mamãe querida, tinha que fazer uma declamação e cantar. Aí ela disse, Gedinho, vou estar ali, tá? Eu disse, tá bom, eu era envergonhado pra caramba. Aí ela foi fazer alguma coisa, quando voltou não conseguiu chegar. E me pegaram pelo braço, me botaram lá para cantar, começou a tocar o órgãozinho, aquele de pedalzinho. Aí eu comecei a cantar, salve, mamãe querida, vida da nossa vida, amor. Acabou. Eu não vi minha mãe, acabou ali, então acabou. Entendeu? Mas isso aí não me impediu, não, porque eu gosto muito de cantar. Eu estava ouvindo, né, falando sobre dons, eu fiz o teste de dons, né? E também eram sempre 3, né? Sempre 3. E deu, em primeiro lugar, deu adoração, música. Em segundo lugar, ensino. Em terceiro lugar, discernimento. Olha que benção. Então, eu trago isso comigo, né? Eu não consigo me afastar da adoração da igreja. E são coisas assim que fazem muito bem para a gente. Com certeza. Né? Você está louvando ali e tem que ter aquela consciência de que você não está ali para se apresentar. Sim. Você não está ali para se apresentar. Não. Ali você é apenas um condutor. Sim. Você está levando as pessoas à adoração. Eu falo sempre que todas as vezes que eu já cantei, fiz solo, muitos solos durante a vida, né? Afinal de contas, eu estou já coroinha. As vezes em que as pessoas mais ficaram impactadas foram as vezes que eu estava com a voz pior. Motivo. Não podia ser pela minha técnica, ou pela minha qualidade, ou pelo você meu... entender que não é você que... Exatamente. Então, e saía, tá? E Deus, assim, mexe com a nossa segurança, mexe com tudo para mostrar que é Ele que faz. Exatamente. Né? É que nem com Moisés, né? Esperou ficar idoso e disse, vai, não quero, eu sou gago, eu sou velho, eu não quero, não vou te mandar uma ajuda. Né? Mandou Arão, que é o irmão mais velho, né? Mandou o mais velho que ele para ajudar. E quando tá indo, diz, ele não vai deixar você saber que eu vou endurecer ainda. Deixa eu te contar um detalhe. Só faltou esse detalhe. Não vai deixar, tá? E eu acho você não entender que sou eu que estou fazendo. Infelizmente, eu tenho uma característica, né, que eu acho... Eu nunca vou ali em cima. Quando eu canto no grupo, no coro, eu não fico muito ansioso. Mas quando eu vou cantar sozinho, eu fico muito nervoso. Mas que isso? Você canta a vida inteira assim. Eu acho que a partir do momento que eu deixar de sentir isso, é porque eu estou fazendo uma coisa... Por fazer mesmo assim, no automático. Esse é o problema das pessoas hoje. Eu nunca gosto de fazer no automático. As coisas para Deus, não. Gosto não. E nem pode ser. O Espírito Santo, ele alerta, sabe? Quando a gente tem esse desprendimento, essa vontade de fazer o melhor para Deus, Deus sempre dá um sinal. Ele mostra, tá entrando no automático, não é para ser assim. Eu ensaio muito, tá? Para cantar. Mesmo sabendo a música. Eu ensaio muito. Sim. Muito, muito. Preparo, vejo como é que eu posso fazer. Na hora nem sei precisar disso que a gente pensou, né? Porque vai mudar alguma coisa, mas eu ensaio muito.
Eu não vou assim Despreparado. Não, eu acho que não devo fazer uma coisa para Deus de forma despreparada. Sim. Né? De forma Porque... sem me dedicar, sem me esforçar. Sim, porque o Deus que conduz lá é o mesmo que te faz ensaiar. Isso, é o mesmo exatamente. que te faz ser... Né, aquele processo anterior, ele está lá com você também, te conduzindo. E a música me emociona podando. muito. Me emociona muito. Eu sou apaixonado por música, né? Sempre fui, desde criança. E já fui roqueiro, né? Ah, é? Gostava muito. Ainda gosto, eu só não escuto, mas gosto. Evito. Selecionava muito, né? Porque quando eu cheguei numa certa fase, aqueles grupos do meu tempo, né? Que eram heavy metal, né? Uhum. Eu nunca gostei muito de heavy metal, mas eu procurava saber, olhar a letra da música. Sim, para né? entender, né? Para você ouvir músicas que, às vezes, o sentido da música não tem nada a ver, você não pode estar cantando aquilo. Com certeza. Certo. A melodia é boa, mas a letra esculhamba com Não, tudo. e você né? falou, né, da importância de você ensaiar, de você passar várias vezes. E a gente está cantando a palavra de Deus, é a palavra Sim. de Deus cantada. Então, acho que quanto mais a gente vai ensaiando, quanto mais a gente vai ouvindo aquilo, mais aquela mensagem vai entrando no nosso coração e Deus vai começando a moldar a gente em cima daquilo que a gente vai cantar, que a gente vai levar ali, né? Isso é muito importante. Com certeza. Eu penso assim também. Eu acho que é um privilégio muito grande. Sim, com certeza. É um privilégio tremendo você louvar a Deus, cantar e livremente, pelo menos ainda. Sim. Livremente. Né? Nós fazemos parte de uma geração que a gente pode ainda louvar, adorar livremente aqui no Brasil. Sim. Tem países por aí que já não está mais podendo, né? Mas a gente ainda está podendo. Que o cristão ele é o grupo identitário mais perseguido. Sim. E nunca se perseguiu tanto quanto hoje, porque tem mais pessoas e existem mais autoridades contrárias ao cristianismo do que se tem. Se você pegar as missões mundiais aí, você vê a gente vê perfeitamente. Tu tem uma série de... O pessoal fala em torno de 350 milhões de irmãos nossos. E a gente com liberdade e não faz. Não faz, às vezes não faz. É o mau uso da liberdade. Eu vi uma vez uma cena de um pessoal recebendo Bíblia, mas choravam tanto. Sim. Choravam emocionados recebendo a Bíblia. China, a gente tem, às vezes, 5, 6 versões em casa e não tem nada nenhuma. Né? Tem lugares na igreja perseguida, na igreja perseguida, tem países, né, que sofrem perseguição, que às vezes a pessoa tem uma página. Uma página, eles guardam fora aquela página. Eles vão trocando, vão qual o fazendo. nome daquela missionária que a gente viu no podcast, foi até do Jonas... É a... Oliveira, alguma coisa Oliveira. Esqueci o nome dela. E ela teve uma experiência. Ariadne, eu acho. Isso. Não sei se você já chegou a ver assim, as experiências dela. É muito legal. Dentro desse campo das missões, é vergonhoso pra gente. Porque, assim, as coisas que ela fala, das experiências que ela viveu, ela até fala, o que a gente está fazendo? Porque que evangelho que a gente está vivendo? Sabe, as experiências de vida que essas pessoas têm, sabe, a forma como, da seriedade mesmo, sabe, da vida com Deus. Então, assim, isso faz a gente pensar, sabe, no evangelho que a gente precisa viver de uma forma... Você falou, a gente fica meio que envergonhado, né? Quando você vê a pessoa cultuando num terreno, debaixo de uma árvore. E a gente, às vezes, está dentro do templo reclamando que está calor, que está frio, que o banco não é confortável, que o som está alto, que apitou, que... Então... A percepção, assim, a sensação é que está faltando temor. Está faltando aquele temor. A gente está vivendo um tempo muito complicado, né? Muito estranho. O amor de quase todos, né? Acaba que está se esfriando, é verdade. A gente tem uma relação utilitária, muitas vezes, com Deus. A gente quer que ele faça algo para a gente, para que a minha vida melhore. Quando, na verdade, você vai ler o Evangelho, é meio que o contrário. Nenhum apóstolo se deu bem ali. Não. Os profetas todos se lascaram. Então, todos. Cara, ele exige, ele cobra um preço, mas você usou a palavra certa. É um privilégio. É um privilégio. É muito grande. Muito grande. É um privilégio. E eu estava lendo, 2 Timóteo 4, né, quando ele fala que as pessoas vão chegar um tempo que elas
não vão mais suportar a sã doutrina. Sim. Vão buscar alguém que possa falar o que ela quer ouvir. Ou seja, é o gosto do freguês. Sim. Né? E o gosto do freguês, o cliente tem sempre razão. Não tem sempre razão. É complicado. Entendeu? Então, Evangelho é confronto exatamente. também, né? Uma Isso espalha para a música também. Exatamente. Tem músicas, às vezes, que você não sabe do que está falando, né? Às vezes é melhor escutar uma música secular do que... Porque você não sabe do que a música está falando. Sei lá, eu acho que a música, para mim, tem que ter Jesus, Deus, Espírito Santo, salvação. Tem que ter Bíblia, tem que ter. É verdade. Poesia, sim. Não sou contra a poesia, não. Eu acho poesia uma coisa muito legal. Mas a poesia tem que estar baseada na palavra. Sim, tem que ter um propósito. O salmo Exatamente. não deixa de ser uma... São Não, poesias maravilhosas, né? Aquilo que se canta, aquilo que a gente canta ali na igreja, tem que ter esse propósito também de ensinar através da música. Sim. Ensinar a palavra através da música. O momento do louvor é o momento que a pessoa vai se derramar e que ela está aprendendo também a palavra ali de uma forma cantada. É a primeira forma que você ensina uma criança com música. A gente já vai estar falando sobre isso, né? Então, até quando a gente conversando com a Liane, ela estava falando bastante de quando ela era criança, que ela também começou, né, nessas bandas e tal, e ela ia aprendendo através da música. 3 palavrinhas só. Exatamente, Pedro, Tiago e João no barquinho. E quantas gerações já cantaram isso Pois aí, né? Eu lembrei de um troço que não tem nada a ver de musiquinha para criança. Eu estava até falando foi com Clarice, que essas musiquinhas de criança da cultura popular, assim, é só desgraça, né? Só desgraça. O cravo brigou com a rosa, não sei quem pega essa criança que tem medo de careta. Tirei um pau no gato. Tá ensinando pra essas crianças, né? Foi uns anos atrás aí que o pessoal levantou essa possibilidade, né? Tipo, bicho papão, sai de cima do telhado, não sei o que lá. E o que é isso? E aquele como é que a mamãe papai foi pra roça. Papai foi trabalhar. Mamãe foi pra roça, papai foi trabalhar. Como é que é? Ainda jogaram a criança sozinha em casa. Mas como é que começa? Não, neném, que a Cuca vai pegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Se a Cuca não chegou, meu pai saiu, minha mãe saiu, quem é que tá cantando? Quem é que vai tomar conta da criança? A criança tá Começa a cantar a criança. A criança nem dorme, né? Até a gente que é adulto, quando entende, não, peraí, também não vou dormir, aí, não. Cara, calma, tá maluco. E tipo assim, você vai ensinando. E as histórias antigamente eram bem... Eu vou chegar num ponto. As histórias eram bem mais sanguinárias, assim. Tu pega... Claro que a nossa sensibilidade pós-moderna deu uma aliviada num monte de historinhas. Tu pega Branca de Neve, pega Chapeuzinho Vermelho. Tipo, na época não tinha caçador que tirava... Não, acabava ali porque era didático. Não entra sozinho na porcaria da floresta. A própria história da Cinderela, que o original, as irmãs cortam os dedos para que sapato uns negócios assim, porque era mais... Então, quando a gente traz para hoje, a nossa sensibilidade sempre dá uma placada. E a gente começou a fazer isso um pouco com o ensino bíblico também. Né? Tipo assim, não pode chocar. Você vai para o inferno se você não se converter, se não se arrepender, se não mudar de vida, se não andar com Jesus, você vai. E não pode, o pessoal vai, não sei o que lá. Vai magoar o pecador. Magoar o pecador. Até a ceia, o pessoal já está abrindo concessões com a ceia. Não, senão o pessoal vai se constranger, vai fazer isso, fazer aquilo. E quando você vê, você abriu uma porta aqui. Precedentes são precedentes. Você está trazendo o mundo para dentro da igreja. Né? Não, e você acaba apresentando um evangelho que não é um evangelho real. Exatamente. Né? Então, aí você está criando gerações, né, que estão sendo, assim, moldadas com esse tipo de pensamento que não é o que a Bíblia ensina também. O evangelho do Deus bonzinho. Do Jesus hippie, né? Jesus, gente boa. Sentado, tocando violão na beira da praia, numa fogueirinha. Pois é. Mas é meio complicado isso, né? O evangelho do venha como você está, mas fica assim, não tem problema não. E você... Não precisa mudar, não. Como teve mudar. uma vida inteira, não é? Assim, dentro do evangelho, você certamente deve ter percebido que ao longo dos anos, não é? Mas graças a Deus que você foi protegido por isso, porque a Igreja Batista tem a tradição do ensino bíblico, assim, né? Isso foi uma coisa que, quando a gente estava nesse processo de uma direção, né, de Deus, da mudança, a gente
buscou muito isso também, porque não só por nós, mas principalmente pela nossa filha. Sim, né? pela O mundo- ortodoxia ali. Exatamente, o mundo já tem apresentado assim uma realidade tão estranha, então ela precisa estar com a base dela bem solidificada. Com certeza. Sabe? Então, é uma preocupação que a gente precisa ter daquilo que os nossos filhos estão aprendendo dentro da igreja. Né? Então, assim, porque hoje ela já foi criança, ela está adolescente, né, agora, mas vai passar muito rápido, é o que a gente sempre fala, vai passar a maior parte Passa da vida rápido sendo demais adulto, mesmo, viu? não é? Passa rápido demais. Você tá falando agora que você tinha 12 anos quando foi lá, né? Agora já está aí com seus, Aí, seus 45, filhos, então, seus né? filhos, ela está com quantos anos? Sua filha? Ela tá com 12. Quando você fizer assim, ó, Então, ela tá uma moça mesmo de verdade, Tá que ela vindo tá com o uma meu neto, mocinha. tá vindo com o nosso neto tá? já, né? Então, É. você vê aquela pessoa, quem é essa pessoa que entrou na minha casa aqui? Ih, é minha filha, olha como é que pode. Foi aí muito vem rápido. com um rapaz assim que eu prometi a Deus que eu ofereceria em Em sacrifício. sacrifício, né? O primeiro namorado. Aí eu sempre falo, o PCD vai entrar agora aqui, né? Porque é complicado, porque a gente não cria uma criança, a gente cria um adulto. Ela Isso, é criança isso. agora. E, de repente, ela vai... Porque é o legado. Isso é uma das coisas que é um... Nessa época de apostasia, é uma das grandes aflições que a gente tem, é de deixar um legado. Isso. De deixar... Tipo assim, como o seu pai com Meu pai você. deixou. Né? Tipo assim, e ele com o pai dele. Que a gente, às vezes, olha para o pai e esquece que ele também foi filho, né? Sim. É. Que ele tem a mesma relação, às vezes, que você tem com ele com o pai. Ou não, né? Depende Vovô João. Vovô João também era aquele crente sergipano, batista, né? sergipano, linha dura. Assim, aquele legado ele vai sendo passado. É, E passagem aí, de questão, não, né? é óbvio, só o legado só pode ser passado. Não, tem Pois como. é. Eu tenho uma coisa interessante, né? Que a gente vai criando os filhos, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente imaginou lá, né? É porque eu casei muito menino com a... Como é o nome da minha mulher mesmo? Juliane. Juliane, isso. Eu sou noviça rebelde. Noviça rebelde. Eu lembrei da rainha da sucata. A gente enaltecendo a mulher, ela foi elogiada, né? Pelo rapaz, você é a rainha da sucata. Tadinha. Eu comecei a namorar, eu tinha 16 anos. Olha. Comecei a paquerar, eu tinha 12. Ela? Eu tinha 12, ela tinha 11. Gente. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 16, ela tinha 15. Quando eu casei, eu tinha 20, ela 19. Cara, que maneiro, Nós estamos que há legal. 46 anos casados. Ai, que fino. Como é que diz o pastor Washington? Aí isso já é birra, já, né? É, ele fala... Teimosia, já, Mas eu né? falo assim, eu encontrei a mulher perfeita. Oh. Perfeita. Oh. Eu sempre falo assim, ó, bonita, É mesmo. cuida de mim, ótima mãe, excelente dona de casa, trabalhadora, honesta. O que eu quero mais? E Provérbios 31. Isso eu falo, selo Fala Provérbios pouco, 31. Fala muito pouco e é econômica. Já pensou? Caramba, isso aí, meu Deus. Ela tem que dar um curso, né, pra ensinar a gente a ser assim também. Eu sempre fui apaixonado por ela, desde criança. Que legal. Conheci com 12 anos e fiquei apaixonado. Mas se conheceram na igreja também? Sim, na igreja do Dia de Dentro. Ai, que bacana. Ela já frequentava desde, nasceu lá também. Agora eu entendi O que você por tem? que o nome do acampamento é Sítio do Sossego. Com 12 anos que você apaixonou. Não, Sítio do Sossego. Calma, aí se pegar teu facho lá. Relaxa, calma. Muito apressadinho. Minha mãe nunca só namorar, não, cara. Nem dava bola pra mim, eu era muito feio. Ela era bonita pra dedéu. E eu feio que sou a mãe de sarampo. Aí, não deu muita bola, não. Só depois. Não, mas a gente. Quando ficou Agora o mais pessoal velho. brinca muito, né? Que quando a menina casa com o rapaz, né? Que quando começa a namorar ainda não é tão bonito assim e tal. A pessoa fala, comprou o marido na planta, né? Ela comprou na planta aí, Ela tá viu o vendo? futuro. Ela viu o futuro. Mulher de visão, né? Ela viu o futuro, ela riu do futuro, que nem mulher de Provérbios 31, Foi né? carne nem sangue que te revelou. Né? Não, mas se você olhar as fotos do Fabiano quando a gente começou a namorar, gente, esse aqui era faquir, né? Eu também. Eu casei, eu era o meu paletó de uma listra só. O cara fala assim, ó, de frente é uma reta, de cima é um ponto, né? Caraca,
Eu era muito magrinho, muito magrinho. Magro, Não, o Fabiano também, magro. Fabiano também. Muito macarrão, pão, né? Pra poder chegar nesse... E a tireoide ajudando. Pra poder chegar nesse físico dele hoje, é muito pão, macarrão. Eu nunca né? engordei muito, nunca engordei muito. Eu cheguei no auge, foi há uns 2 anos. Peraí, setembro de... um ano e 7 meses. Eu estava com 91, alguma coisa assim, mas foi o meu auge. Eu nunca Você cheguei é alto nele. também, né? Nunca passei É. disso. Nunca. Aí a cirurgia que eu fiz na boca, que eu fiquei sem comer um tempo, eu perdi 9 quilos. Caramba. Facilidade de perder peso também, né? Mas É. para homens acaba sendo menos desafiador, né? Eu nem sabia que isso existia em mim, né? O quê? O tal da tireoide. Daí, a tireoide dá aquele... Que eu engordei de uma vez só, assim, em questão de um ano. Foi? Vum! Foi sim. Foi 25 quilos, assim. Que isso, em um zum! ano? É. Eu tinha 70. Eu já cheguei a 67. Pode ver que eu sou alto, né? Magro, É. parecia um pirulito, só Já a cheguei cabeça. a 62,5. Quem? Eu, Tu? quando eu cheguei. Já cheguei a Caraca. 62,5 adulto, né? Caramba, e você é altão, então? Com 24 anos. Foi quando eu entrei na Caixa Econômica a trabalhar. Caramba. Fui bancário 33 anos. Isso. Agora, vamos falar um pouco sobre a carioca, né? Pra gente poder... Vamos. Não, a gente tá falando, vamos Eu quero saber como é que foi que ele chegou na Até às carioca. 6 da manhã sim. tem. Carioca foi... Não, porque ele veio lá do Vim do Meia. engenho de dentro. Ah, também no Meyer, Vim do né? Meia. Assim, você frequentou várias igrejas? Não, eu nasci no Marechal Hermes, me mudei para o Sim. Meia. Aí nós fomos para o Engenho de Dentro, que era próximo, né? Chave de Ouro ali. Dali, nós fomos para o Meia. Aí teve outra igreja? Teve. Qual? Barro Vermelho, em Natal. Porque eu casei, meu pai foi para lá, a gente foi junto, a gente casou e foi para lá, duas crianças, eu serei junto, Olha, levou que todo mundo legal. a tiracolo. Aí lá a gente ficou 8 anos, então de lá a gente voltou para o Meia, e ficamos no Meia até o surgimento da Carioca. Então você tá lá também desde o início também, né? Desde o gente? início, desde o início. A Desde colher o do início. pedreiro era dele. É, Ah, eu carreguei a gente muita tá- cadeira, lavei muito chão. Cinema lá. Que o pastor, a gente viu as fotos, eu também até vi no YouTube da igreja, tinha um vídeo bem antigo. A Raquel tá veio aqui e falou do carrinho de pipoca. Carrinho de pipoca. Mas o carrinho de pipoca foi o quê? Foi alguma venda que vocês fizeram? As Não, pipocas a gente lá? tava lá Tava dentro do do cinema. Tá, por causa cinema. do cinema, né? Agora que eu lembrei. Tava fechado há verdade, 40 anos. É, o pastor Washington falou que os ratos que tinha lá quase tomando Parecia um gambá, né? Parecia um canguru. O pezinho vem, assim, né? vem! Vai me tirar daqui, vai me tirar daqui. Mas foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom. Mas foram vocês que fizeram toda a limpeza da igreja? Não, Ai, não, eu tô não, falando, não tinha caraca, condição. pô. Não, a gente se reunia numa casa de festas, Isso. ali no Engenho de Dentro, a casa do No Rafael. Souza Marques, que ela estudou no Souza Marques. Souza Marques foi É. quando nós fizemos a inauguração. a inauguração, né? Aí nós fomos todos filiados à Igreja Batista do Jacaré, Aham. primeiro de Jacaré, para depois nos transferirmos para Carioca. Que precisava desse... Né? Você não tinha Sim. como começar... Passagem de bastão, Isso, assim, né? Como isso. se digamos, né? E foi um tempo muito bom. Ralava-se muito. A casa do meu pai virou Quartel-general. quartel-general, era ensaio de coro, culto. Então, E ele nos devia cultos... ficar feliz da vida, devia adorar, né? Ficava, Pois ficava. Era eternamente cheia, né? Uma casa cheia. Mas, a Carioca era muito ativa. A pandemia realmente deu uma queda, né? Uma queda e Todo as mundo pessoas se sentiu muito acomodaram, isso, né? As pessoas se acomodaram. Eu não sou contra a transmissão, não sou. Acho que ela alcança a gente, às vezes, que vai ver Ela é depois, né? Ela é só Sim. mais uma ferramenta. Isso. Você tem que saber usar a ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, muita gente se acomodou. E eu falo assim, né? Nada substitui você estar no templo. Não, ali. é a comunhão, a gente precisa Nada. estar Sim, junto, gente, é a o, gente é precisa o estar corpo, junto. é gente, é. E a minha mãe fala assim, gente, você é muito aberto. Você fala suas coisas. Mãe, é meu jeito, mãe. Ué. Porque eu falo assim, eu não vou falar pelos outros, vou falar por mim. Eu já cansei de ter domingo sair de casa sem vontade de ir para a igreja. Sem vontade nenhuma. Mas você chega lá, a religiosidade, não. Não é não. É porque eu sei que ali vai acontecer alguma coisa diferente. Com certeza.
E você chega e, às vezes, no primeiro louvor, você se derrama e... Né? Então, valeu toda a pena ter vindo, mesmo sem estar com vontade naquele momento. Acho que é uma coisa natural, né? Com certeza. Um dia você Às vezes, o abraço de uma pessoa que você não esperava antes de começar já vale o... Com certeza. Não, por isso a importância da comunhão. Aquela resenha no final, de ficar ali. Com certeza. Eu tenho por hábito observar pessoas que estão na igreja que eu não conheço. Se eu não conheço, eu vou falar. Eu posso não chegar, ficar conversando com a pessoa, mas eu vou lá. Cumprimentar. Como é que vai? Bom dia, tudo bem? Primeira vez? Seja bem-vindo, tal, não sei o quê. Não, e para a pessoa que está chegando, isso é tão isso importante. É muito importante. Porque... Eu já entrei e saí de lugares que as pessoas nem olharam para minha cara. Então, realmente é chato, né? Com certeza. Como eu não sou um cara melindroso, que eu nunca fui, milindre é coisa... Cada um faz o que tem que fazer. Milindre não é coisa de sujeito cristão, não. Sujeito homem. Sujeito homem. Crente pode ser melindroso, não. Crente melindroso é o quê? Florzinha de Jesus. Não. Porque a rejeição já vem no pacote também, né? Eu não tenho esse negócio comigo, não. Então, não sou mimizento, como diriam os outros. Não sou mimizento. Mas não mexe comigo, não, isso aí. E não quero reconhecimento, não busco reconhecimento. O que eu faço, eu não faço para aparecer, não faço para que ninguém me note. Na realidade, eu não gosto de ser notado. Mas é meio difícil pela estatura, né? Você não tem eu falo com todo mundo também, eu falo muito. Que é difícil, eu também, eu sou mais reservado. Mas, reservado não, porque eu saio falando, mas às vezes tem gente que tem medo, tem gente que não leva a sério. É muito... Eu falo muito, eu falo com todo mundo, sai falando. A Cilei fala, você vai ser igreja, político assim, né? Não, e a igreja, ela tem esse papel, não é assim, não é à toa que Deus quer que a gente esteja em comunhão, não é? Porque aí até no Salmo 133 fala sobre isso, né? Sobre o óleo, sabe, que traz cura, não é? Isso tudo é muito importante. Que a bênção de Deus vem na comunhão. Isso que eu ia falar, ali ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, assim, estar em união, estar ali em unidade, e você chega na igreja e você, às vezes, não sabe como aquela pessoa que está ali está precisando, sabe? Desse acolhimento, desse carinho. E ali é um lugar onde já cria a expectativa de você encontrar um ambiente de amor, né? Tem gente que tem medo de perguntar como é que você está, porque tem medo da pessoa de falar, né? Vai responder, né? Mas eu gosto, eu falo muito. Às vezes eu atropelo, até porque eu falo demais. Mas eu também gosto de ouvir. Quando as pessoas, eu percebo que a pessoa está necessitada, aí eu... É que cada um tem um temperamento. Tem um que você sabe que ele é quieto, tem outro que você sabe que ele é mais falante. E quando a pessoa não está dentro do temperamento dela, você diz, pô, tem alguma coisa que está... Tem alguma coisa que não está batendo. Não, e falou da comunhão, do estar junto, do estar lá. Do se acomodar em casa porque você tem a facilidade, porque hoje em dia o sarrafo está lá em cima, porque você tem a opção de assistir o melhor pregador no melhor dia dele, no melhor culto possível, e você despreza ali, às vezes, a comunhão, não só a estrutura do culto, assim, o louvor, a gente geralmente sabe já tudo que vai acontecer, mas o que eu quero dizer é que o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é, né? Para o coletivo, né? Tudo é nós juntos fazendo algo para Deus. E você vê Jesus, ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Não, e ele chega ali para que... Mas ele chega e escolhe 12, que a gente não escolheria. E os mais improváveis eu não escolheria. Muito improváveis. Mas assim... Altamente temperamental. Inclusive, quando eu fiz o teste de dom? De dom, tinha um teste também de personalidade. Aí com quem você se parece? Pedro. Então, assim, e ele mostra que quando ele está presente, né, quando ele está no meio, né, até os mais improváveis, aqueles que entre eles não se escolheriam para ser amigos uns dos outros, mas quando ele está ali no meio, as coisas acontecem. O reino de Deus, ele é manifesto, não é? Vidas são alcançadas e vidas são transformadas, a começar por esses 12, não, 11, né? 11, né? Não foi para... Né? Deixa arrasta para cima. Então, deixa para baixo, né?
Então, quando ele está presente, mesmo quando você tem ali um grupo totalmente improvável, mas ele estando no meio desses 11, não é? Coisas acontecem. Para alcançar uma vida, ele diz, pô, remove a pedra para mim, removam a pedra, né? Aí todo mundo vai e obedece e segue a ordem. E quando você faz aquilo que Cristo diz para fazer, todos nós numa única direção, porque o mais fácil um empurrar de um lado, outro empurrar do outro, a gente não chega. Né? O morto não volta à vida se você não obedecer. Então, de novo, a gente volta no privilégio de servir a Deus, não é para você, não é sobre você, não é para você, não tem nada em você que faça Deus... Não, Gediael, eu vou... Não, esse aqui é especial. Não parou os anjos. Eu acho até que eu sou paparicado por Deus, mas eu... Não, para. Ele é muito bom comigo. Para o louvor no céu que o Gediael vai cantar agora. Caraca. Todo mundo assistindo agora, hein? Solista aqui da oportunidade. Sintoniza, né? ajeita o bombril na antena aí para poder captar. Porque é um privilégio fazer as coisas. Assim, não fazer as coisas, é o poder participar. Sim. Não tem nada e, de repente, isso para mim é sensacional. Pô, não tem. E, de repente, está acontecendo de caraca, eu participei disso. Eu vi uma vez um economista, famoso, comentarista também, de rádio, televisão. Eu esqueci o nome dele. Mas ele falou o seguinte, não é cristão, mas ele disse assim, se vocês seguirem à risca o que a Bíblia ensina, a sua vida vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Então, é o que você falou. Seguir o que Cristo manda fazer, vai dar certo. Pode parecer aos nossos olhos mesmo, às vezes, que não está dando certo, mas vai dar certo. No final, vai dar certo. Até porque a gente sabe para onde está indo, né? É verdade. O caminho pode dar uma confusão, tropeça aqui. Oi, caiacolá, mas de novo levanta. Você conhece isso? Não, eu não conhecia, não. Você não conhecia, não. Dê um sorriso só, sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de louvor. Aí ele fala, quem tem Jesus gosta de cantar, e vai, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Então, é assim a vida do cristão, né? Eu acho. Sempre. Às vezes, para a gente chegar lá do jeito que ele quer que a gente chegue, a gente tem que dar esse tropeço. Você tem que tropeçar, você tem que... Eu ia falar outro negócio porque nesse processo para a vida dar certo e tal, eu acho que tem que ter uma coisa que é a confiança. De confiar. Que da boca para fora é muito fácil a gente falar que confia em Deus, que o pecado atrapalha demais. Mesmo depois de você ter aquela luta interna contra a natureza. Acho que tem a música do Sérgio Lopes que ele fala, né? Eu luto contra... A minha própria alma, a natureza humana que é em mim. Sérgio Lopes, por exemplo, é um poeta, né? Ele é. Consegue, tipo, Azaf Borba também eu gosto muito. João Alexandre. E aí Paulo diz lá, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu venho a fazer. Mas numa outra parte ele diz assim, bendito seja Deus que em mim opera tanto o querer quanto o realizar. Porque quando eu tento o meu querer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. É Deus que vai me conduzir, basta eu confiar. E aí é muito difícil a confiança de você largar uma vez eu vi a mão da própria vida. Uma encenação de... Era um pessoal... Inclusive foi na igreja lá de Saddleback. De Saddleback, não. Eu ia e acabei não indo. E do pastor Carlito. São José dos Campos. São José dos Campos, igreja da cidade. Teve uma encenação lá que era Jesus num banquinho, a pessoa no banco, aí ele dava o lugar para Jesus sentar. Não, pode sentar aqui. Daqui a pouco a pessoa começando a sentar, e empurrando, e tirava. Jesus caía, tirava do banco. Né? Ele destrona. Isso. Então... E é mais ou menos por aí mesmo. Você confiar que você vai entregar e não está mais sobre o seu controle, você soltar o controle é complicado. Com certeza. A gente tem a tendência de querer controlar as coisas, né? De achar que só vai dar certo se a gente fizer alguma coisa. Vou dar uma ajudinha para Deus aqui.
Então, e Deus não precisa dar essa ajuda, não. Não, e a gente é de nem uma... me dá satisfação também. Não, porque a gente vive num mundo hoje também que te motiva sempre a estar fazendo alguma coisa. Tipo assim, o descanso, ele é visto como algo negativo. Sim. Né? E a Bíblia muitas O vezes... ativismo. E a Bíblia muitas vezes nos ensina a descansar em Deus, confiar em Deus. Aquilo que a gente estava falando, não fazer nada, não faz nada, senão você vai atrapalhar. Não bota a mão que tu Mas mais ajuda quem menos atrapalha. Não, né? assim, eu já vivi momentos na minha vida que eu ficava com receio de uma coisa ou outra acontecer ou não acontecer. Aí eu fico assim, mas o que eu tenho que fazer? E teve uma vez que eu ouvi Deus claramente falar uma coisa. Quem falou que você tem que fazer alguma coisa? Mas para, se sossega, fica quieta aí. É que nem Deus falando para Samuel, que é uma criança, né? O que ele ia fazer na nação toda. Ó, vai acontecer isso, isso, isso. E Samuel fica ali, ele, pô, não, Samuel não faz nada. Só fica sabendo, você não vai fazer nada, fica aí na tua. Mas assim, ao longo da vida, assim, ao longo da vida da caminhada cristã, nesse tempo todo seu, assim, provavelmente você já quis algumas coisas que você acabou recebendo de Deus numa oração que você não fez. Sabe? Já. Eu lembro, eu falei isso porque eu lembrei de Abraão com Ló. Ele queria salvar o sobrinho, mas ele não pediu isso para Deus em momento algum. Ele só falou, pô, se tiver 100 lá, se tiver 50, se 40. 2. Deus sabia que, caraca, pô... Não, mas é assim, eu fico pensando assim, às vezes as pessoas não acreditam em milagre mais, né? Tem muita gente que não acredita mais em milagre. E eu acho que o milagre da vida já é um milagre, né? 2, o milagre da salvação é o maior de todos. E eu já passei por alguns milagres na minha vida. Mas como é ser milagre? Milagre que é ressuscitar, sair andando, o aleijado andar, o cego ver? Não. Esse problema na minha boca, por exemplo, quando a dentista viu, que eu não tinha a menor ideia, isso era uma coisa de muitos e muitos e muitos anos. Quando ela viu, ela disse, você viu a tempo. Isso podia te dar um problema muito sério, porque dá mais de boca que palato para ir para o cérebro é uma coisa muito fácil. grave, Sim. né? Isso ficou como se tivesse encapsulado, ele não saía dali. E eu não sentia nada, nos meus dentes firmes e tal. Aí ela falou, você tem que ir lá na sua igreja para agradecer para Deus. Aí eu disse, não preciso não, Lívia. Eu agradeço aqui. Porque Deus cuida de mim. Amém. E eu já tive um outro milagre também, que parece uma coisinha boba. Eu tive uma coisa no olho, assim, e eu aprendi com minha mãe, eu converso com Deus, assim, meio... Às vezes, não é informalidade, não, mas É informalidade não que fala assim, sentir à senhor, vontade. o senhor ressuscitou Lázaro, o senhor abriu o mar vermelho, o que é esse negocinho no meu olho aqui, que o senhor não pode curar? Não. Que era uma coisa que estava me incomodando, foi crescendo, passando, o troço piorou, estava crescendo tipo nem sei o que era aquilo, um troço estranho, branco, crescendo assim na pálpebra. Aí orei assim e fui dormir. No dia seguinte acordei, não tinha nada. Zerado. Graças a Deus. Limpinho. Nem sinal. Aí eu disse, é milagre? Claro que é milagre. Não precisou fazer campanha de oração? Não precisei fazer campanha, não foi uma coisa que teve que falou assim, né? subir. Como quem pede para um amigo, né? Isso, Poxa, tanta coisa que você pode fazer, né? E aí a gente sempre coloca aquele, se for da tua vontade. Porque não também é resposta, né? Exatamente. Paulo falando, pô, pedir, ele falando, não. Minha graça te basta. Minha graça te gasta. E agora voltando a falar da nossa e igreja, minha né? braça te gasta. A minha braça te gasta. É o eu falei isso. Meu Deus. Mas em algum momento assim que não era para falar, trocou. Não, agora. A minha braça te gasta. E nesse período que você está lá, né? A gente conversando com o pastor Washington, ele falou muito sobre ciclos, né? Que a vida ela é composta de ciclos, né? Assim como a nossa igreja também tem vivido, né, ciclos. Ele falou de períodos de 4 em 5 anos, né? Que se fecham os ciclos e tal. Teve algum período, algum momento que marcou a tua vida, assim, Gedi, nesse período que você está ali na Carioca, que você fala, cara, esse momento foi algo que marcou a minha família, marcou a minha vida, marcou a minha história? Olha, eu tenho
muitas experiências na igreja, né? Eu passei por esses ciclos todos. Exatamente, Mas coisas, por exemplo, como minha filha ser batizada, Ai, que Não, bênção. isso. o meu filho foi batizado no MER, mas minha filha foi batizada lá. Os 3 se casaram, né? Dentro da Carioca. Não, né, exatamente no templo, né? Não, A minha entendi. filha casou fora, só um casou dentro do templo. O outro casou na casa de festa, mas pastor Orson fez os casamentos. Sim. Estando Entendeu? dentro do ambiente. Aquele período inicial que a gente trabalhava, e pega todos os instrumentos, leva para casa, depois volta, porque era uma casa de festa. Aquilo foi uma coisa marcante na minha vida. Não tem, e você está participando É. de algo que está surgindo, né? Todos os meus netos foram dedicados a Deus na Carioca. Ou seja, a história da sua família Sim. está ali entrelaçada com a Isso. história da Carioca, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Então, esses ciclos eu vivi. Um ciclo complicado, né, que é a parte quando a gente fala de coisas burocráticas, né, também, porque a igreja tem esse lado, Sim. né? Não é só... A parte da Ela organização. tem um só não. CNPJ ali, né? Quando eu fui eleito diretor da igreja, o primeiro diretor, quando houve uma mudança de estatuto, aquilo para mim foi um momento bem complicado, porque é muito difícil. Porque você precisa saber o seu limite. Não é uma empresa, né? Então você tem que saber lidar com as pessoas. São líderes, são crentes em Jesus, são irmãos teus que estão ali, e às vezes você tem que dar um não e fazer isso me Se mistura a parte burocrática isso me com o causava até ministerial. porque eu não tenho muito esse jeito de falar muito não. Aham. Aí, mas era necessário às vezes, mas Sim. eu tentava sempre fazer com cordialidade, sabe, para não magoar, mas é uma coisa difícil. Você vê a igreja funcionando de uma forma da parte burocrática da igreja. Essa estrutura administrativa, A estrutura né? administrativa. É muita coisa que rola. Um dia desse a gente estava, essa semana mesmo, né? Tava chegou uma irmãzinha lá, e foi na sala, estávamos reunidos eu, a Fernanda e a Gleice, né? Que a Gleice é secretária e é funcionária da igreja. E ela ficou na sala só alguns momentos. Ela falou assim, caramba, isso aqui é assim todo dia. É muita coisa acontecendo. Com certeza, Sim. Muita coisa. Para Mas que aquilo possa funcionar, Isso, você está exatamente. lá no porão. Isso. É né? verdade, é verdade. Foram Tem momentos que- bacanas. A gente vê quando aconteciam muitas enchentes ali na rua. Isso, E acontecia até o pastor se deslocar da Barra da Tijuca para para lá. poder vir, né? 2 horas da manhã, uma galera lá com rodo, pano de chão, vassoura, lavando a igreja no sábado para domingo. É porque no domingo de manhã tem que... Tem que estar limpo. Acontece o que aconteceu, o Uma culto vez, vai seguir, né? uma vez o Nem que pastor seja falou no assim, grito. foi muito engraçado. O pastor Austin, ele é um cara que ele é fantástico, a visão dele. Ele falou assim, vai ter gente amanhã de manhã quando chegar aqui que vai olhar a igreja e vai falar assim, ó, ih, que bom, né, pastor? Não aconteceu nada aqui. Mas é sempre assim, é E sempre não assim. deu outra. Eu vi. Ninguém me falou. Eu vi. Porque o que a gente fez? A gente limpou tudo, varreu, botou desinfetante, e passou pano de chão, rodo, lavou, tirou cadeira, botou cadeira. Aí deixamos o ar-condicionado ligado, né, na ventilação, Sim. que é para poder circular o ar, sair aquele cheiro ruim. E de manhã a pessoa vai lá, olha que bom, teve enchente, mas não encheu aqui, Ai, né? que benção Que que não bom. encheu, né? Mas é o amor que move a gente a fazer o melhor, né? Pois E é. a gente faz essas coisas e não vê um pesar nisso. Não. né? É todo mundo alegre. É lá, todo isso mundo aí. alegre, Todo todo mundo mundo junto, É isso fazendo. aí. É a vida em comunidade é assim. Exatamente. A Ariana Suassuna que fala que o que é ruim de passar é bom de contar depois, né? Ele Aquelas falou da viagens, viagem, aquelas furadas que a gente se mete nas viagens. Nada Aquela a ver, né? viagem que não tem emoção, não tem graça. Como é que foi? Não, foi ótimo. a gente O bom foi, mesmo é voltou. viajar de Fusca com todos os filhos dentro. Cantando um monte de música, haja repertório. Tudo cantor cristão. Eita, são quantos hinos no cantor cristão? 580. Aí, nunca vai faltar Não repertório. falta, A não. playlist aí, ó, é eterna ali. 2 anos cantando. E nesses 20 anos aí, fez várias coisas, tem muita história, tem muito conteúdo, mas ainda tem aquele sonho lá dentro, aquele plano que ainda não foi realizado, aquele desejo de que algo aconteça. Ah, sim, sim. O que tem assim ainda Eu a tenho- fazer que ainda não Eu sonho em fez? ver a igreja
não a minha pessoa, assim, né? Não pessoalmente, né? Mas eu sonho em ver a igreja vivendo aqueles momentos de novo que a gente viveu no começo. Um novo ciclo. Um novo ciclo, a igreja crescendo. Porque uma vez eu vi um pregador americano, ele falou o seguinte: mas a igreja é bom, é porque a minha igreja é pequenininha, mas é saudável. Aí ele disse: se seu filho com 15 anos tiver o mesmo tamanho de quando ele tinha 2, é saudável? Pois é. Então é saudável que a igreja cresça. Sim. Agora, ela tem que crescer com saúde. Sim. Sim. Né? Baseada na palavra. Eu sou radicalmente contra você querer... É assim, o pastor Washington fala uma coisa assim: você não tem como competir com o mundo. O mais bacana que seja o seu trabalho na igreja, por mais que você procure fazer da melhor forma possível, não vai acontecer igual um desfile de escola de samba. É. Sim. Um show da Lady Gaga. Não vai ser. Mas a diferença... Aí uma experiência de um amigo meu, que eu levei na igreja, e ele, pouco tempo depois, morreu. Ele se decidiu, e pouco tempo depois ele teve... É gaúcho. Uhum. Chegando em Porto Alegre, ele desacordou, ele estava com um câncer no cérebro, e dali ele não saiu mais, não voltou mais. Caramba. Mas pouco tempo depois dele ter ido na igreja. Ele foi numa cantata de Natal da igreja. E foi uma coisa linda mesmo, sabe? Botou uma árvore. O Marcos é o suprassumo, né, disso aí, né? É de lascar. Então arrumou aquilo tudo. Mas a equipe, claro, não só ele, mas ele tem muitas ideias, junto com a esposa, que é minha irmã. Eu quero aproveitar aqui para dizer, viu, Marcos? Estamos de olho, viu? Já fiz o convite, fizemos o convite. Está se fazendo, Gedi. Correu. Então, ele bolaram aquele negócio, foi uma cantata linda e teve momentos bonitos, assim. E ele chegou depois para mim e falou assim: sabe o que ele fazia? Ele era percussionista, estudava aquele pandeirinho assim que toca. Tamborim? Tamborim. Então, com as varetinhas batendo, né? Ele era da escola de samba. Ele saía, desfilava. Uhum. Então tinha que estudar aquele troço. Ele disse, dentro da escola de samba, ele falou assim: GG, era o meu apelido na caixa, eu nunca vi nada mais lindo da minha vida. Olha que benção. Aí eu disse para ele: sabe por quê? Eu até me emociono. Porque é feito para Deus. Então é diferenciado. É diferente. É feito com muito amor. Porque é feito para Deus. Por isso que você achou tão lindo. Mais lindo do que tudo que veio. Olha que você conhece coisas lindas, né? Ele disse: pois é. Aí no outro domingo ele voltou. Aí foi feito o apelo, ele se decidiu. Pouquinho tempo depois ele faleceu. Era o caminho dele, né? Esse era o caminho. Tempo depois. E eu fiquei muito feliz de ter podido... ter tido essa oportunidade, né? Para você ver, às vezes a gente despreza não, mas a gente não dá a devida importância às pequenas coisas que a gente faz lá. Aquela cantina chata que a gente fica, às vezes, sabe? Tem que estar carregando negócio, aquela cadeira que você tirou do lugar e botou lá. Essas pequenas coisas, elas servem a um plano maior, embora seja só uma fagulha do que Deus está fazendo. E é a graça de Deus que nos possibilita fazer isso. É verdade. Nós recebemos a graça de Deus, e quem recebe bem, recebe dando graça. Eu devolvo. Isso. Eu devolvo e ele devolve de novo. Então, para mim, essa... Gratidão é uma coisa que eu acho que é fundamental na vida da pessoa. Esse Com mover certeza. da graça contínua com Deus, assim, o agradecer sempre a Deus. E nesse, para a gente fechar assim de vez, falando de graça, falamos de tudo, e ainda até às 6 da manhã acho que dá para... Dá. Vou fazer um breve intervalo aqui. Deixar para quem nos assiste assim, que nos assiste em qualquer lugar e em qualquer tempo, porque hoje em dia a gente pode falar com alguém no futuro, né? E o que você tem para deixar para essas pessoas ali? Eles estão te olhando ali. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que pertencer a Cristo, ser servo, que é uma coisa que hoje em dia o mundo não suporta muito bem, né? Ser servo, ser submisso, é a coisa mais importante, é a melhor de todas as decisões que você pode tomar na vida. Isso eu falo àqueles que não têm experiência com Jesus
E aqueles que têm, ou estão afastados, ou que estão meio sem compromisso, procurem voltar. Procurem agir com mais retidão, com mais compromisso nas coisas de Deus. Porque é de fundamental importância. Os tempos estão difíceis, cada vez mais difíceis, e não vejo tendência de melhorar. Por isso, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar sendo rocha, para que as pessoas possam ver em nós Jesus. É verdade. Amém. Ó, o recado está dado, você já ouviu, você sabe o que tem que fazer. Nos visite, Rua Getúlio, número 18, Meia, né? E a gente vai esperar você lá. Receber com todo carinho. Receber com todo carinho, com todo o amor, com toda a alegria que Deus nos dá, né? Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, a gente espera você lá. Leve o caderninho para você poder pegar o autógrafo da Julie Andrews lá na igreja. Mas é bonita mesmo, bichinho. Aí, ó. Vai lá, nem que seja para dar... Só para ver quem é. Isso aí, vai lá, já te apresentar. Vai lá que Jesus te pega na curva depois. Entrou, já era. Mas como ele já falou uma vez, aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Então, você curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos visite e tenha ciência que Jesus está de braços abertos esperando você. Amém. E nós também, tá bom? Amém. Então, que Deus te abençoe e vem ser feliz na Carioca. Vem. Tchau. O cara trabalhou na Caixa, mas vem. Tchau. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado.